A paz do Senhor Jesus. Louvado, exaltado o nome do Senhor. Meus amados irmãos e minhas amadas irmãs, mais uma vez estou aqui para falar um pouquinho das coisas do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, estarei deixando uma meditação da palavra que se encontra em Mateus capítulo 13, versículo 44, que fala: a parábolas do tesouro escondido, da pérola e da rede. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido, num campo que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele vai e vende tudo quanto tem, e comprar aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e a comprou. Igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda a qualidade de peixes, e estando cheia, a puxam para a praia, e assentando-se, apanham para o cesto os bons, os ruins, porém, lança fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e lança-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto, ranger de dentes. E disse-lhe Jesus: entendeste todas estas coisas? Disseram-lhe eles: sim, Senhor. E eles disse-lhe: por isso todo o escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família, que tira do tesouro coisas novas e velhas. E aconteceu que Jesus, concluindo essas parábolas, se retirou dali. Glória a Deus, aleluia! Meus irmãos e minhas amadas irmãs, a palavra do Senhor fala dos tesouros escondidos. O Senhor Jesus, ele falava com as pessoas em parábolas. Ele falava sobre o reino dos céus, para que as pessoas possam entender e buscar as coisas dos céus. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus ali falando sobre o reino do céu, a semelhança, dando exemplos como é o reino dos céus, como é que Deus irá separar aquele que serve, aquele que não serve. Meus irmãos e minhas irmãs, o Senhor está falando: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido, num campo que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele vai vender tudo quanto tem e comprar aquele campo. Deus, o Senhor Jesus, está falando para aqueles discípulos, para aquele povo, e Deus está falando para nós hoje. O reino dos céus é semelhante como um tesouro escondido que nós temos que procurar para poder achar. O reino dos céus é como um tesouro, é algo valioso, é algo precioso que nós devemos procurar. Nós temos que vender tudo para encontrar este tesouro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Jesus falava sobre o reino dos céus, ele dava vários exemplos. Ele falava do tesouro escondido, ele falava de outros reinos, de outros exemplos, perdão, meus irmãos. Ele falava: o reino dos céus é semelhante a um homem negociante que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo quanto tinha e a comprou. Tinha um homem muito rico
Ele viu uma pérola muito bonita, muito preciosa. Ele ficou tão maravilhado ao ver aquela pérola, que ele queria aquela pérola só para ele. Ele queria aquela pérola somente para ele. Então, para ele conseguir aquela pérola, ele teve que vender tudo que ele tinha de valor. Ele vendeu sua casa, fazenda, vendeu todos os seus bens para ficar com aquela pérola. Louvado o nome do Senhor. Meus irmãos, aquele homem, ele vendeu tudo que tinha e ficou sem nada, sem casa, sem fazenda, sem bens, sem nada. Somente com aquela pequena pérola que ele achou muito linda. Assim é o reino dos céus. É como uma pérola, é como um tesouro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que o Senhor está falando. Assim é o reino dos céus. Nós temos que largar tudo aqui nesta terra para ficar somente com o reino dos céus, que é as coisas de Deus. Jesus estava falando em parábolas para que as pessoas pudessem entender como é o reino dos céus. Para nós herdar ele, temos que vender tudo o que nós temos para alcançar as coisas do céu. Quem hoje quer vender seu carro? Quem hoje quer vender sua fazenda, seus bois, suas riquezas para ficar sem nada para herdar o reino dos céus? Ninguém. Hoje é difícil um rico querer vender tudo, jogar tudo fora para seguir Jesus sem ter nada. Mas nós não temos nada nesta terra, mas temos tudo que é Jesus. É melhor vocês, meus irmãos, não ter nada e ter Jesus do que ter riquezas e não ter a presença do Senhor Jesus. Quantos é rico, milionário, mas está com vazio dentro do coração, está com uma solidão, está com tristeza, está com depressão, porque dinheiro não compra nada. Dinheiro não compra a felicidade. Pode comprar as coisas deste mundo, a alegria terrena, passageira, mas a alegria do céu o dinheiro não compra. Louvado seja o nome do Senhor. O reino dos céus, meus irmãos, nós temos que nos esforçar para herdar o reino dos céus. Louvado seja o nome do Senhor. Vender todo o nosso tesouro aqui na terra. Não querer nada desta terra em busca do reino. Aquele jovem, ele vendeu tudo para ficar só com aquela pérola. A pérola era o céu. Ele vendeu tudo para herdar o céu. Ele vendeu tudo que tinha. Ficou sozinho na rua com aquela pérola. Mas ele tinha tudo. Para ele era tudo aquela pérola, era tudo que ele tinha. A maior alegria, a maior felicidade, aquela pérola nas mãos dele. Assim é o reino dos céus. A maior alegria é saber que você tem o seu nome escrito no livro da vida. A maior riqueza, a maior alegria é você saber que um dia Jesus vai vir e vai levar-te para morar junto com o Senhor Jesus Cristo. A maior alegria, meus irmãos, é saber que nós passamos por luta, por prova, mas mesmo assim, passando por luta, por prova, venceremos, porque Jesus, ele venceu. Assim seremos nós, vamos vencer. Basta nós apenas se apegar nas coisas do céu, não nas coisas terrenas. Segue o exemplo da Bíblia que Jesus Cristo estava falando em parábolas, para que as pessoas pudessem entender. Louvado seja o nome do Senhor. Igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e quem apanha toda a qualidade de peixe. Jesus está falando que igualmente é o reino dos céus, é semelhante a uma rede. Quando os pescadores eles lançam a rede no mar, meus irmãos, eles pegam aquele tanto de peixe, e quando eles pegam aquele tanto de peixe, os melhores peixes, os maiores, mais bonitos, eles pegam para eles. E aqueles pequenininhos, aqueles que não prestam, eles jogam fora, jogam no mar de volta. Eles puxam para a praia e assentando-se, apanha para o cesto os bons e os ruins.
eles lançam para fora. Assim será o reino dos céus. Assim acontecerá com aqueles quando Jesus vier. Ele vai pegar os melhores peixes, os bons peixes, e vai pôr no cesto, vai levar para os céus. E os peixes ruins o Senhor vai lançar para fora, vai lançar para o abismo. Louvado seja o nome do Senhor. Assim será na consumação do século. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Os anjos, por ordem de Deus, por ordem do Senhor Jesus, vai separar. Assim como o rico e a riqueza vendeu tudo para ter aquela pérola, assim como o tesouro escondido que o homem achou e escondeu. E pelo gozo dele vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Assim será o reino dos céus. O Senhor vai separar. O Senhor Jesus, ele vai separar os maus dentre os justos, aqueles que não quer nada com o Senhor, aqueles que dizem que é servos, que dizem que é servas. Não só aqueles que não quer nada, que faz as práticas do mundo, aqueles que faz a vontade do mundo já é do maligno. Mas aqueles que estão lá dentro da casa de Deus, conhecedores da palavra, que não querem obedecer à voz do Senhor, aqueles que não querem pregar a verdade, não querem pregar a justiça, aqueles que dizem que é pregadores, missionárias, que está levando a palavra, mas não está pregando a verdade. Está trazendo mentira para dentro da casa de Deus. Aqueles que dizem que é servos, mas não é servo, dizem que serve a Deus, mas continua usando as práticas deste mundo, continua colocando dentro da tua casa as coisas que não é do Senhor Jesus Cristo. O Senhor vai separar, Ele vai separar o que presta e o que não presta, os bons e os ruins. Os bons ele vai levar, aqueles bons que servem para alguma coisa, aqueles que obedecem, aqueles que temem a palavra de Deus, que têm respeito, que têm reverência, que obedecem de corpo, alma e espírito. Deus quer que nós venha buscar Ele de verdade, não só de boca para fora, não só ir para a igreja por obrigação, mas igreja somos nós, eu, você é igreja, nós somos templo do Espírito Santo de Deus. E nós temos que buscar o Senhor enquanto há tempo. Nós temos que buscar a face de Deus enquanto é tempo, porque o Senhor está vindo com a espada. O Senhor está vindo e vai separar. Assim como os pescadores jogaram fora aqueles peixes ruins, lançaram para fora e só deixaram os bons. E assim será como vai acontecer nos dias de hoje com nós, se nós não fazer a vontade de Deus, se nós não obedecer à santa doutrina do Senhor. Hoje não é todos que querem obedecer, são pouquíssimos. Dá para contar quantos querem obedecer, dá para contar quantos querem. Louvado seja o nome do Senhor. O homem está enlarguecendo a porta. Ele está enlarguecendo a porta aqui na terra. Mas lá no céu ele não vai conseguir enlarguecer. Porque lá no céu somente o nosso Deus só vai entrar aqueles justos que Deus se agrada. Não adianta estes falsos profetas, estas falsas profetisas, toda na vaidade, na lascívia, sensualizando dentro da casa de Deus, trazendo lascívia, fazendo os homens desejar aquela pessoa, aquela sensualidade ali. Quantas mulheres dizem ser serva, mulher de Deus, mas está com a enganação, está sendo mentirosa. Quantos homens que dizem que é de Deus, mas está sendo mentiroso, está enganando-se, enganando a igreja. Mas Deus, ninguém engana não. Deus está vendo tudo. Não adianta esconder a sujeira debaixo do tapete, porque Deus vai puxar os tapetes em cima do altar. Deus vai puxar os tapetes e vai separar os maus dentre os justos. Deus vai separar os justos
dos maus, aquele que serve, aquele que não serve. Muitos dizem, mas eu levei a palavra, eu preguei a palavra, eu expulsei demônios, eu evangelizei, eu ajudei o necessitado. Ajudou, mas continuava praticando as coisas dentro de casa, continuava fornicando, desejando a irmã do outro, continuava desejando o irmão da outra, continuava fazendo abominações dentro de casa, com os olhos na televisão, colocando os teus olhos naquela podridão da televisão. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor está falando, e lança-los na fornalha de fogo, aqueles que não servem para nada, aqueles que está na desobediência. Deus fala, Deus usa profeta nesta terra, Deus usa os pequenininhos nesta terra para falar da verdade, para pregar a justiça, para pregar contra o pecado, contra a televisão, contra o WhatsApp, contra o Facebook, contra o Instagram, essas redes sociais de Satanás que está lançando na terra para separar famílias, destruir casamento, destruir lar. Essas redes sociais que faz o irmão ficar vendo a irmã fica vendo o irmão, vendo pessoas mudando nas redes sociais, em vez de estar com a Bíblia, lendo, está ali, passando o seu tempo vendo aquelas coisas fúteis. E Deus não está se agradando. Quantos que dizem que é servos, está dentro da casa de Deus, nem leva mais a Bíblia para a igreja, está levando o celular. Tá tanto ligado no celular que leva o celular para a igreja com Bíblia, aplicativos de Bíblia dentro do celular. Aplicativos de Bíblia dentro do celular não é de Deus. Isto não é de Deus. Deus não se agrada. Temos que levar a Bíblia verdadeira, a palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Muitos estão fazendo na casa de Deus ponto de comércio, vendendo, fazendo bagunça, e Deus está irado. Deus vai separar. Deus vai separar, aleluia, glória a Deus. Deus vai tirar os dele, os pequenininhos que não tem valor aqui na terra, os pequenininhos que pregam a verdade, que está buscando, que está se santificando, que está renunciando tudo, que está vendendo tudo, em busca daquela pérola que é o reino dos céus. Os pequenininhos que estão vendendo tudo, largando tudo para servir a Deus, buscar somente as coisas dos céus. Deus vai levar. O Senhor Jesus, Ele vai levar os seus pequenininhos que não tem valor aqui na terra. O Senhor, Ele vai levar. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele pequenininho ali, que não tem utilidade, que muitos olham para ele e não dá nada. Isso aí não é nada. Esse daí é apenas um fulano, não é nada. Só humilhando aqueles pequenininhos e exaltando aqueles grandão que veste bonito, que fala bonito, que faz curso, teologia, que prega, sapateia, mas ali, louvado seja o nome do Senhor, vai desprezando aqueles pequenininhos, vai ficando no canto, vai ficando recanteado ali. Mas é aqueles pequenininhos que Deus quer usar. É aqueles pequenininhos que Deus usa com autoridade e poder. Louvado seja o nome do Senhor. Muitos estão desprezando aqueles que pregam a verdade. Quando dá oportunidade para o irmão, aquele irmãozinho ali, simplesinho ali, quando ele começa a pregar a verdade, pregar cajado, pregar contra o pecado, é a primeira e última vez que dá oportunidade. Deixa ele de lado, não dá mais. Não dá oportunidade para fulano não, porque ele vai espantar os irmãos. Ele vai começar a pregar contra o pecado. Ele vai começar a pregar contra a televisão. Ele vai começar a pregar contra o WhatsApp. Ele vai começar a pregar contra a lascívia, contra a vaidade. Não dá oportunidade para ele não, senão ele vai espantar os irmãos que estão com dinheiro no bolso. Louvado seja o nome do Senhor. É desse jeito. É desse jeito que está acontecendo hoje. Quantas pessoas estão entrando na casa do Senhor toda na vaidade, com a cara pintada, parecendo palhaça.
com os irmãos todo apertadinho, com a calça colada, cabelinho na moda. Louvado o nome do Senhor, cheio de moda, roupinha colada, mostrando os seus músculos, trazendo lasciva também, os irmãos e as irmãs, na sensualidade dentro da casa de Deus. E tem aquele simplesinho, aquela irmãzinha ali, sem vaidade, sem nada. Louvado o nome do Senhor, é criticada, zomba da cara dela, chama ela de santarrona, de quadrada, louvado o nome do Senhor. Humilha aqueles pequenininhos ali. Mas ai daqueles que tocar num dos pequeninos do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, ai daqueles. Deus está contemplando, meu irmão e minha irmã, tua simplicidade. Deus está contemplando, meu irmão e minha irmã, tua humildade na presença do Senhor. Ele está vendo a tua renúncia. Ele está vendo o teu esforço para herdar o reino dos céus. Continue assim. Continua vendendo a tua riqueza. Vende tudo que tu tem aqui na terra. E queira somente buscar as coisas do céu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Deus vai lançar na fornalha de fogo. Ali haverá pranto, ranger de dentes. Vai ser triste. Vai ser muito triste, tenebroso. Vai ser dias e noites de terror para aqueles que foram lançados na fornalha de fogo, que é o fogo do inferno, aonde o bicho não dorme, não morre, aonde o fogo não se apaga. O fogo vai queimando aquelas almas, se consumindo aquelas almas ali, e elas sendo torturadas, sentindo aquele calor, aquela queimação lá no fogo, assim como o rico e Lázaro. Lázaro era um homem simples, humilde, que não tinha onde morar, o que comer. E o rico era rico, tinha tudo, se engrandecia e não queria ajudar o pobre, o necessitado. Mas quando Lázaro morreu, quem vem buscar a alma de Lázaro foi os anjos. Os anjos do céu veio levar a alma de Lázaro para o céu. E quando aquele rico, milionário, coração duro, malvado, morreu, quem veio buscar a alma dele foi os demônios. Os demônios veio arrastando a alma dele para levar para o inferno, para torturar, para judiar. E quando aquele rico lá no inferno sendo torturado, com aquele calor, ele sentiu sede, ele sentiu fome, mas não tinha ninguém para dar água e nem pão, porque já era tarde. Por isso que temos que aproveitar agora, neste exato momento, enquanto estamos em vida, alimentar, comer deste pão fresquinho que é a palavra do Senhor. Todos os dias a palavra do Senhor nos renova. A palavra do Senhor não envelhece, não prudece, ela nos renova, ela é nova, todos os dias ela renova. A palavra do Senhor nunca acaba. O pão carnal, o pão da terra, prudece, mas a palavra de Deus não, ela permanece. A palavra de Deus permanece todos os dias, ela nos alimenta. Quando você começa a se alimentar da palavra, quando você começa a se alimentar do pão, Deus vai te renovando. E quando Lázaro estava no céu ali na glória, todo feliz, e o rico estava lá, sendo torturado pelos demônios, já era tarde. Ele não podia fazer mais nada, ele teve sede, mas os anjos não podiam ir lá. Ele pediu para Lázaro molhar a ponta do dedo na boca dele, mas não podia. Já era tarde. Ele teve chance na terra, ele judiava dos pobres, ele zombava dos pobres. Louvado seja o nome do Senhor, assim será para aqueles que zombam dos pequeninos do Senhor, que zombam da simplicidade, das vestes, dos santos e das santas do Senhor, aqueles que não querem nada com Deus, que falam que não tem nada a ver, roupa não tem nada a ver, não. Eu durmo assim, eu durmo de short, eu durmo de lingerie, eu durmo assim porque tá calor. Como é que você aguenta com esta roupa? Como é que você aguenta? Louvado seja o nome do Senhor. Calor é lá no inferno, aonde o calor não acaba, que é uma queimação. Louvado seja o nome do Senhor. Não queira ir para lá. Não queira, se arrependa-se dos seus pecados, se arrependa dos seus erros.
enquanto é tempo. Não queira ser lançado pelo nosso Senhor Jesus Cristo na fornalha de fogo. Não queira ir para aquele lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Ai daqueles que não se arrepender. Ai daqueles que não se arrepender enquanto é tempo. Jesus está falando. Ele falava em parábolas. E ele falava mais sobre o reino dos céus, para que as pessoas venham até aquela sede, aquela vontade de conhecer o reino dos céus. Deus operava maravilhas, milagres, mas ele pregava a verdade. Ele pregava contra o pecado. Jesus pregava contra o pecado. Não tem esse negócio de passar a mão na cabeça de ninguém, não. Ele falava a realidade logo, para que as pessoas venham temer e obedecer a palavra. Hoje, os pastores não querem pregar a verdade. Estão pulando a Bíblia, caçando palavras que confortam o ego, palavras que confortam o pecador. Em vez de pregar contra o pecado, está deixando as almas perecendo sem conhecer a verdade. A palavra diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Eles não querem pregar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Santo, 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 santo és o nome do Senhor. E o Senhor falava para os discípulos: entendeste todas essas coisas? E eles disseram: sim, Senhor, entendemos. Entendemos que temos que largar tudo para servir a Jesus. Entendemos que temos que buscar as coisas dos céus. Temos que deixar pai, deixar mãe, deixar filho, deixar casa, deixar tudo, riquezas, para buscar as coisas dos céus, para seguir a Jesus. Assim como os discípulos deixou tudo para seguir a Jesus. Aonde Jesus ia, estavam os discípulos lá, ajudando o Senhor Jesus na obra. Assim somos nós. Temos que largar tudo para seguir Jesus. Não é todos que querem, não é todos que conseguem. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, medite nestas palavras. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esforça para herdar o reino dos céus. Esforça para herdar o reino dos céus, porque Jesus está chegando, a justiça do Senhor está chegando e o Senhor vai separar. O Senhor vai separar aquele que serve e aquele que não serve, aquele que presta e aquele que não presta para nada, aquele que serve para alguma coisa que presta, Deus vai levar, e aquele que não serviu para nada, que não presta, Deus vai lançar na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Agradeço a Deus por essa oportunidade de estar aqui falando. Que Deus venha me capacitar cada dia mais, que Deus venha me dar sabedoria, tudo para a glória do Senhor, para que o nome do Senhor venha ser glorificado. Louvado e exaltado é o nome santo do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Que fique todos na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Que Deus vos abençoe cada um.